No dia 28 de agosto, nós fomos surpreendidos negativamente com a morte do ator Chadwick Boseman, o ator que eternizou um dos personagens mais aclamados da Marvel nos últimos tempos, o Pantera Negra. Recebemos essa notícia com muita tristeza porque o ator apresentava apenas 43 anos e estava no auge da sua carreira. A causa da morte? Câncer de cólon. Pois é. O câncer é o mal do século, meu amigo. E que, além do Chadwick, já levou muita gente boa para o plano espiritual. Você muito provavelmente conhece alguém que já teve, que tem ou que vai ter um câncer ainda no futuro. E esse, na verdade, é o grande tema do nosso vídeo de hoje. Vamos falar sobre essa doença que mata cerca de 200 mil brasileiros todos os anos. Eu sou o professor Rafael Marques e estou aqui para te contar um pouco sobre essa história. A primeira coisa que você precisa saber é a definição de câncer. Câncer é um conjunto de doenças que tem uma coisa em comum. Elas são causadas por tumores malignos. É importante que você perceba que existem muitos tipos de cânceres e que todos eles são causados por determinados tipos de tumores. Portanto, o agente causador dos cânceres são os tumores. É o mesmo que você pensar que existem vários tipos de viroses e que todas elas são causadas por determinados tipos de vírus. Então, os tumores são agentes causadores dos cânceres, enquanto que os vírus são agentes causadores das viroses, sacou? Ah, agora eu entendi! Tá, Rafa, isso aí eu entendi. Agora me fala aí. O que são esses tumores? Rapaziada, tumores são amontoados de células anômalas que por algum motivo perderam a sua capacidade de controlar a sua própria replicação, a sua própria divisão celular. Geralmente, o motivo delas terem perdido esse controle está relacionado com o acúmulo de mutações genéticas, que altera o funcionamento normal de genes conhecidos como proto-oncogenes e genes supressores de tumor. Falar sobre esses genes levaria muito tempo e isso tornaria esse vídeo muito extenso. Mas basicamente são os genes controladores, são genes reguladores da atividade da divisão celular. Outra coisa muito importante que você conheça é a classificação dos tumores em malignos e benignos. Tumores benignos são aqueles que, número 1, não conseguem fabricar vasos sanguíneos. Esse fenômeno é conhecido como angiogênese. Número 2, por esse motivo, esses tumores têm crescimento limitado. Eles não crescem eternamente como se não houvesse amanhã. E número 3, por esses outros dois motivos citados, por não construir vasos sanguíneos e por não crescer de forma ilimitada, esses tumores não alteram o funcionamento dos órgãos, portanto, não causam doenças. Em relação aos tumores malignos, eles são aqueles que, número 1, conseguem fabricar os seus próprios vasos sanguíneos. Número 2, por esse motivo, tem crescimento ilimitado. Eles crescem loucamente como se não houvesse amanhã, ao infinito e ao além. E número 3, por esses outros dois motivos citados, por conseguir construir os seus vasos e por se reproduzirem loucamente sem limite, esses tumores tendem a crescer e a interferir no funcionamento normal dos órgãos, portanto, causando doenças. Só fala coisa ruim. Uma observação muito importante. Por produzirem os seus próprios vasos sanguíneos, os tumores malignos eles tendem a se desprender do tumor original, cair na corrente sanguínea, circular pelo nosso corpício e se instalar em outras regiões do organismo, formando os tumores secundários. Esse fenômeno é conhecido como metástase. E foi justamente nesse estágio que se encontrava o tumor no intestino do eterno Chadwick. E o mais impressionante dessa história é que ele descobriu esse tumor antes desse estágio de metástase,
mas ele continuou gravando todos esses filmes que a gente estudou no cinema, aqueles lá da série da Marvel. Inclusive o Pantera Negra, Os Vingadores Ultimato e por aí vai. E apesar das dores, apesar dos tratamentos debilitantes, ele superou tudo isso, ele se empenhou ao máximo para entregar a melhor qualidade possível em suas atuações nos filmes. Sem dúvidas, uma história muito inspiradora e que nos enche de energia para continuar seguindo em frente, batalhar pelos nossos sonhos e extrair sempre o que há de melhor em nós. E para finalizar, a grande pergunta, mas afinal, por que os tumores matam? A malignidade dos tumores reside em 3 possibilidades. A primeira é a de compressão de órgãos internos, que é o que acontece, por exemplo, no câncer de cérebro, por exemplo. O segundo é a obstrução de ductos internos, como é o que acontece, por exemplo, no câncer de pulmão ou até mesmo no câncer de intestino. E talvez a pior de todas, o alto consumo energético dessas células, causando um déficit nutricional em todas as outras células sadias. Os tratamentos são relativamente eficazes, porém causam muitos efeitos colaterais por não apresentarem uma seletividade. Esses medicamentos, esses procedimentos, eles afetam, eles causam a morte das células tumorais, mas também causam a morte de células saudáveis, e é por isso que é tão difícil lutar e combater o câncer. Infelizmente, para falar sobre os tratamentos, a gente precisaria fazer um outro vídeo exclusivamente para falar sobre isso. Inclusive, aproveita e deixa aí nos comentários se você gostaria que a gente fizesse uma parte 2 desse vídeo, explicando um pouco mais como funcionam esses tratamentos contra o câncer. E se você gostou dessa história, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal para ajudar o nosso trabalho a crescer e progredir aqui na vastidão do YouTube, valeu? No mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou!